pelo Facebook. Hoje estamos em uma live extraordinária, né? Já que o país está em polvoroso desde cedo, né? Hoje, por volta das 6 horas da manhã, a Polícia Federal fez buscas e apreensões de celulares e computadores na casa de 29 pessoas. Motivo? Memes e supostas fake news. No início deste ano, o STF já havia intimado o dono do canal Terça Livre para depor neste mesmo inquérito, e como o STF negou aos seus advogados que seus advogados tivessem acesso aos autos do processo, ele se negou a ir prestar depoimento. Essa operação de hoje da Polícia Federal não teve participação da Procuradoria-Geral da República. O Ministério Público Federal não acompanhou diligências nesse inquérito instaurado por ordem do presidente do STF, o ministro Dias Toffoli. Esse mesmo inquérito, a ex-procuradora-geral da República, a Raquel Dodge, já havia determinado o arquivamento desse processo, né? E não foi seguido pelo STF. Agora à tarde, o atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu suspensão do inquérito. Ele destacou que não houve supervisão ou anuência prévia do órgão de persecução penal. Segundo Aras, o Ministério Público é o destinatário dos elementos de prova na fase inquisitorial e, por isso, existe a necessidade de se conferir segurança jurídica na tramitação do inquérito. O Aras também falou da possibilidade de diligências desnecessárias e de constrangimentos desproporcionais. Assim, há de se determinar, segundo ele, como medida cautelar incidental, a suspensão da tramitação do inquérito 4.781 até exame do mérito da DPF, a ação proposta pela rede. O Zé Roberto Azambuja, boa tarde. O Zé Roberto Azambuja, que é jornalista, participa aqui com a gente. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é essa ação aí da rede, o que tem a ver com tudo isso, com esse pedido de suspensão aí do Aras. Boa tarde, Andréia, boa tarde a todos os colegas aí de bancada. Estamos aqui examinando esses acontecimentos que estão parando o Brasil, né, modificando uma série de entendimentos, né, e está empolvorosa, né, as redes sociais. Essa ação, ela foi proposta, esse questionamento foi proposto pelo partido Rede e Sustentabilidade no ano passado, questionando e pedindo a suspensão desse inquérito que foi aberto pelo presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli. Ele abriu esse inquérito para questionar uma reportagem que foi feita pela revista Cruzoé no ano passado, e a reportagem trazia a informação verdadeira, né, que todos nós sabemos, de que o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, ele foi citado numa delação premiada feita pelo presidente da Odebrecht, o Marcelo, então presidente, agora ele não é mais o presidente, Marcelo Odebrecht. Ele estava preso na Polícia Federal em Curitiba, o Marcelo, e no depoimento dele ele contou que o pseudônimo usado no departamento de propinas da Odebrecht, que fazia pagamentos ilegais, pichulecos, né, corruptos, a várias pessoas, essas pessoas eram identificadas no departamento de propinas da Odebrecht por pseudônimos. E um dos pseudônimos que estava escondido e o Marcelo Odebrecht não tinha revelado ainda é o nome de amigo de meu pai. E amigo de meu pai, ele revelou que era o Lula, que é amigo do pai dele, o senhor Emílio Odebrecht, que é o dono da empreiteira que o Marcelo presidia. O senhor Emílio de Moraes não estava preso, não foi preso, só o Marcelo, o filho dele, que foi preso. E ele revelou que o amigo de meu pai era o presidente Lula. E aí ele revelou também que um outro pseudônimo, também contido lá internamente no departamento de propinas da empreiteira, era amigo do amigo de meu pai, ou seja, é um amigo de Lula. Ele revelou que o amigo do amigo de meu pai nada mais é do que o então advogado-geral da União, que agora preside, virou ministro do Supremo, e preside o Supremo, o senhor Dias Toffoli. Então, o Dias Toffoli se sentiu contrariado e abriu o inquérito. E a Rede Sustentabilidade arguiu
a existência desse inquérito por alguns motivos técnicos, entre eles que o Supremo não tem poder de investigação. Quem investiga é a Polícia Federal, é o Ministério Público, são outros órgãos federais ligados à União, o Tribunal de Contas também, e o STF julga, ele não tem poder de investigação. Além disso, a Rede Sustentabilidade questionou também que o STF, os membros dele, não estão acima, são membros, são pessoas públicas, são agentes públicos e não podem deixar de ser questionados pela população. E aí ficou lá essa ação tramitando esse tempo todo, e agora o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, resolveu atender esse pedido da rede e pediu esse fim do inquérito. Isso é uma coisa muito nova, você acabou de ler aí, saiu agora na imprensa, em função do que aconteceu mais cedo, né? Que hoje de manhã, como você noticiou, né, o Alexandre de Moraes, a mando do Toffoli, que já tinha censurado a revista Cruzoé, que fez essa matéria sobre o amigo do amigo de meu pai, censurou o antagonista também, e agora mandou apreender os celulares dessas pessoas que estão, na visão do inquérito, atacando a instituição STF, né? Que, a meu ver, não é um ataque à instituição, é sim um questionamento a respeito de atitudes abusivas, a meu ver, de alguns membros desse Supremo Tribunal Federal. Então, é isso. Resumindo, é isso. É uma história longa, né? De um ano para cá. Eu procurei sintetizar aqui em alguns minutos. Bem, então é isso. Em resumo, o STF é a vítima, é o cara que produz o inquérito, que investiga e que quer julgar. E aí, Gil? Como é que fica isso diante da perspectiva jurídica? Boa tarde, Gil é o nosso advogado. Olá, Andréia, tudo bem? Olá, meus amigos. Ótima essa discussão, né? Aliás, você abriu o programa muito bem, né? Você já colocou aí o posicionamento do Procurador-Geral da República, e é óbvio que tudo que nós estamos falando aqui, quem tem o poder de investigação, né, não é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal está agindo fora da competência dele. Mas vai explicar isso para o juiz togado lá, isso que nós estamos falando. Percebe? Então, eles estão fazendo essas apreensões, têm mandado, né, têm colocado a Polícia Federal para ir na casa das pessoas, né? Agora, tudo isso daí é um movimento político. Então, o Supremo Tribunal Federal tem agido politicamente. Isso é que está acontecendo. Isso daí não é uma investigação com relação a, digamos assim, a imprensa ou colocando a imprensa sob censura. Isso daí é um direcionamento político do Supremo em relação a um grupo político específico, né? E esse grupo político específico ele tem nome, endereço e telefone. Isso daí direciona exatamente para o Palácio do Planalto. Você vê que o Roberto Jefferson, um dos principais apoiadores do governo aí nessa última hora, recentemente, aliás, no dia de hoje, foi um dos mais perseguidos aí por essa ação do Supremo Tribunal Federal. A nossa live está começando agora, daqui a pouco eu vou trazer mais algumas questões relativas a isso daí, e, efetivamente, nós temos que pensar. O Supremo está agindo, por exemplo, querendo censurar as redes sociais ou não? Porque eu não estou vendo aí as redes sociais, a grande mídia, ser mobilizada pelo Supremo Tribunal Federal, né, para poder mudar os seus conteúdos, não estou vendo telefones sendo apreendidos. Isso daí é um direcionamento político de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que está efetivamente saindo fora da competência dele. Aí entra aquele assunto, aonde que o Roberto Jefferson e a turma dele vai se queixar? Vai se queixar a quem? Já que o processo vai voltar ao STF. Então, entra naquilo que nós falamos agora há pouco, está havendo um vício de competência, porque o próprio tribunal que julga não pode ser aquele que apura. Então, há um vício de competência, com certeza, né? Mas entra depois a próxima pergunta. Quem é que vai julgar isso, no final das contas? E, ao julgar, terá legitimidade? E, não havendo legitimidade, vai se queixar a quem? Já que o próprio STF também
numa posição que você muito bem colocou agora há pouco, ao Conselho Nacional de Justiça, já entendeu que não, ele vai tocar à frente o inquérito que ele quiser tocar. E será que é uma ameaça ao STF ou é uma ameaça àqueles que estão apoiando o atual governo? Então, há uma correlação, há um direcionamento político a essas decisões que estão sendo tomadas aí pelo STF. O Paulo quer falar, Paulo? Espera aí, Paulo. O microfone do Paulo travou aqui. Vai, Paulo, vai, solta você o microfone. Isso. Eu quero pegar uma deixa do Gil aí, que ele... Quando eu estava ouvindo o Olavo de Carvalho numa live, ele estava falando em relação ao STF nesse momento, né? E ele falou assim, quem vigia, o vigia. Quer dizer, o STF é o vigia da Constituição. Mas quem é que vai vigiar o STF nesse momento? Já que ele é o poder maior, está mandando inquérito para tudo quanto é lado, prendendo jornalista, invadindo as casas. E então, Gil, no seu argumento, quem é que vai vigiar o STF? Quem é que vigia? Por competência constitucional, quem fiscaliza o STF é o Senado Federal. Então, cabe ao Senado Federal, através dos senadores, através das comissões dentro do Senado, convocar os ministros do STF para prestarem os seus esclarecimentos. Então, quem tem o poder de coação sobre o Supremo Tribunal Federal são os senadores. E aí eu vou até antecipar um tema que eu ia colocar mais adiante aí. Por exemplo, o Senado, a cada 4 anos, ele renova 1/3, né, da sua bancada, vai ocorrer agora nas eleições de 2022. Então, 1/3 do Senado será renovado no ano de 2022. Então, eu acredito que esses 27 senadores, porque nós temos um para cada estado da federação, esses seriam senadores de diferentes partidos que poderiam, nesse momento, se mobilizar com relação a essa bandeira de fiscalização, de, digamos, talvez até de coação do STF no reposicionamento dele em relação à Constituição. Por quê? Porque esses senadores, 27 senadores que serão renovados em 2023, eles precisam, digamos, de uma plataforma política. E se o povo está nas ruas, né, pedindo que haja mais justiça, que o STF, que tem sido tão questionado, foi feita uma pesquisa recentemente que mostrou dos 11 ministros do STF, apenas 5 ministros têm, digamos assim, uma avaliação um pouco, não digo nem positiva, mas menos negativa que os outros 6 ministros do STF. Então, cabe ao Senado, e talvez a esses 27 senadores que vão, digamos assim, perder o mandato em 2022, levantar uma discussão dentro do Senado para que a população participe, para que o ministro do Supremo seja convocado a prestar exatamente esclarecimento lá no plenário do Senado, que agora está ocorrendo através do Zoom, né? São plataformas eletrônicas. Então, cabe ao Senado Federal convocar os ministros do STF para prestar esclarecimento, para corrigir rumos e até mesmo, por exemplo, aceitar alguns pedidos de impeachment de ministro do STF que já estão arquivados lá no Senado e que não andam. Então, está aí uma bandeira. Ou seja, tem 27 senadores que o mandato vence em 2022 que poderiam levantar essa bandeira de legitimidade dos pedidos de impeachment dos ministros do Supremo, das vozes da rua, né, que estão clamando por justiça na Corte Suprema, e, a partir disso, então, ter um movimento legítimo e constitucional aonde esse tema venha a ser debatido com a própria população também. Vamos voltar nesse tema mais tarde, Gil, porque tem essa movimentação do
do Senado, né? É necessário que haja essa movimentação, né? E então a gente vai voltar nesse assunto mais tarde, porque parece que eles estão fazendo um movimento contrário, né? Ali meio que de advogado do STF. Mas deixa eu fazer aqui uma leitura aqui de um dos nossos seguidores, o Hudson Crisanto. Ele disse o seguinte: mas o puxadinho do PT e PSDB está rasgando a Constituição e estão pouco preocupados com a ética. STF de indicação política dá nisso. Aí eu convido o nosso querido Marcelo Zanotto para poder comentar, ligando esse comentário do Hudson, né, ao que o Gil falou ainda há pouco, em relação a não estar tendo cerceamento de liberdade de expressão em relação à imprensa, né? Mas há um cerceamento seletivo, né? Estaríamos numa democracia seletiva, Marcelo Zanotto? Eu acho que a gente não está mais numa democracia. Isso é uma mentira, isso é uma bobagem. Eu não acho que uma pessoa que fala que a conquista... Eu, por exemplo, quando era jovem, apesar do meu pai ser empresário e tal, minha mãe tinha feito USP, em casa era uma resistência, vamos dizer, no regime militar, para se poder falar. Então, o pessoal ia lá e tinha reuniões e tudo mais. Não o pessoal ligado à guerrilha, esse tipo de coisa, mas o pessoal que realmente dizia pensar em democracia. E tinha muita gente de esquerda também. Eu digo que hoje é muito pior do que isso. Quer dizer, é barbaridade o tempo inteiro. Quer dizer, quando o presidente falou aquele bando de palavrão, o que ele falou foi muito claro. Quer dizer, você vê algemando pessoas. Anteontem, numa praia em Fortaleza, que tem aquele governador que devia estar preso, o policial militar saiu dando tiro atrás do surfista. Hoje, quase quebraram, em Boa Viagem, Boa Viagem não, acho que lá perto de Pipa, se não me engano, quase quebraram o braço de um estrangeiro, coitado, que estava lá na praia para algemaram ele torto, o pessoal gritando. E aí você vai no STF, é a mesma coisa. Quer dizer, agora eu vou fazer uma homenagem aos isentões, aos que ficam nem. Eu vou fazer para essa classe média, eu digo. Bom, o seguinte, vocês lembram na rua a briga pela questão do Ministério Público poder fazer investigação, o direito do Ministério Público e tal. E agora, de repente, o Supremo passa por cima de toda a luta da população. Isso não é uma democracia. Como é que pode o juiz determinar uma investigação? Ele pode determinar uma investigação se durante um processo que o Ministério Público está movendo, ele vê alguma coisa que justifica ele pedir um esclarecimento. Mas, então, é uma barbaridade absurda. Olha, não tem... E outra coisa, eu não me animo nada com 27 senadores, porque hoje, quem manda no Brasil, está aí o Jorge Soros, desesperado, vamos daqui a pouco falar da fake news do Soros. Quem manda no Brasil hoje está mudando já o esquema, não adianta. Sabe? Hoje eles não querem mais o Lula, esse tipo de Bolsonaro. Hoje eles querem Tabata Amaral, por exemplo, que já é direto ligada a esses renoves, esses movimentos globalistas, entende? Uhum. Então, os isentões vão eleger senadores limpinhos, bonitinhos, mas que vão continuar essa agenda. Marcelo Zanotto, você falou novamente aí sobre a questão do Senado, lembrou novamente a questão do Senado, porque hoje nós temos duas vias, me corrijam se eu estiver errada, nós temos duas vias hoje para frear o STF, né? Porque o STF hoje é um caminhão desenfreado descendo a ladeira. Então, nós temos dois freios hoje, que é o Senado Federal ou uma intervenção militar, que é o que todo mundo não quer, né? Inclusive o presidente da República e as próprias Forças Armadas já têm dado sinal disso. Mas nós temos, por exemplo, essa semana, depois daquela reunião do presidente, que foi divulgada por um ministro do STF, divulgou uma reunião ministerial, uma reunião privada, onde o Abraham Weintraub, o ministro da Educação, né, ele falou o que muitos brasileiros gostariam de dizer, né? Por mim, prendia todos esses vagabundos, a começar pelo ministro do STF, palavras do Weintraub. E aí, diante disso, o Senado Federal faz o quê? Pede para chamar o Weintraub no Senado para prestar esclarecimentos, né? Você tem a instituição que poderia frear o STF se colocando na posição de advogado do STF, é isso, Zé Roberto? Libera o microfone você, Zé. Apanhando aqui. Deu certo aí? Deu certo. Porque eu também não ouvi a sua pergunta. Então,
eu estou falando que é o seguinte, nós tivemos aquela declaração do ministro Weintraub durante a reunião lá do ministerial, né? Em que ele falou que por ele prendia todos os vagabundos, a começar pelo STF e o Senado Federal, sendo um dos freios aí para o STF, né? Para minimizar todos os problemas que o STF tem feito, ele vai em cima do Weintraub, né? Ele vai na jugular do Weintraub e fala, olha, eu vou trazer o Weintraub aqui para poder prestar esclarecimentos. Como assim? E aí Entendi. É uma inversão total de valores, né? Isso. O STF, constitucionalmente, é quem deveria fiscalizar. Aliás, o Senado, constitucionalmente, o Senado Federal deveria fiscalizar os membros do Supremo. E, no entanto, e também fiscalizar também os membros do Executivo. Não está errado, do ponto de vista constitucional, eles trazerem à Casa dos Senadores um membro do Poder Executivo, no caso o ministro Weintraub, para poder questionar o que ele quis dizer com aquilo, quem são. A Rose de Freitas, que é a senadora que fez o pedido, quem está querendo convocar o ministro da Educação, ela disse que quer saber quem são essas pessoas que merecem estar na cadeia e o que elas fizeram. Porque, na verdade, a fala do Weintraub lá na reunião ministerial, uma reunião que era a portas fechadas, é bom que se lembre, né? É bom que a gente destaque isso, não foi uma crítica aberta aos membros do Supremo ou a outros membros da República. A fala do Weintraub não foi só para alguns membros do Supremo, ele falou essa turma toda que está prejudicando o Brasil, a começar pelos ministros do Supremo. Então, ela quer saber quem. De repente, ela acha, será que tem também algum senador? O que essas pessoas fizeram de errado? Na verdade, pelo que eu estou entendendo e o que eu já conheço do ministro da Educação, Weintraub, ele vai jantar esses senadores lá, ele vai falar que merece cadeia mesmo, quem vai contra a República, ele vai deixar de citar nomes, ele não é besta, porque se ele falar o nome de algum ministro, ou de algum senador, ou de algum deputado que está fazendo coisa errada, ele vai ter que provar e muitas vezes demora a provar e ele tem que responder processo. Ele vai falar que todo mundo sabe, não quer ser preso, é só não ficar libertando bandido e mandando para a cadeia trabalhadores honestos. É só não fazer compras superfaturadas, governadores fazendo compras superfaturadas. Quem é que não quer um governador ladrão na cadeia? Ou senador e deputado que faz coisas erradas? Então, ele vai se dar muito bem. E, na verdade, se ele não questionar, nós devemos questionar, nós como jornalistas, né? Por que o Senado não questiona os membros do Supremo, né? Se constitucionalmente também tem que examinar o que eles estão fazendo. Você vê a Rede de Sustentabilidade, como nós acabamos de falar aí, foi a rede que questionou. E um detalhe, né? Eu estava observando o seguinte, que a AGU, a Advocacia Geral da União, quando a Rede de Sustentabilidade, que é o partido político, pediu a suspensão do inquérito que foi aberto, né? Pelo Toffoli, a AGU entrou com um pedido para anular o pedido da rede, quer dizer, querendo que o inquérito seguisse adiante. Como é que vai ficar agora também o Poder Executivo, o governo Bolsonaro? Porque muitas dessas pessoas que tiveram os celulares apreendidos pela ordem absurda, a meu ver, do ministro Alexandre de Moraes, muitas dessas pessoas são deputados que apoiam o governo Bolsonaro. A deputada Bia Kicis, aqui de Brasília, a deputada Carla Zambelli, de São Paulo, o deputado do Paraná, que também apoia o Felipe esqueci o nome dele, Felipe Barros, né, do PSL do Paraná. Então, são o dono da Rava, aquele empresário lá, que o pessoal fala que é o velho da Rava. Esse pessoal apoia o Bolsonaro. E agora? Será que o Bolsonaro, o governo, vai querer que o inquérito inconstitucional, a meu ver, ele siga adiante? Então, é uma coisa que está muito estranha, sabe? Porque ninguém pode, com esses ministros togados do Supremo, será? Eles se colocam lá dentro do prédio do STF como se fossem semideuses,
como se ninguém pudesse questioná-los. Aí, se alguém critica eles, eles mandam prender o celular, e eles não mandam prender o celular de gente pequena. Esse pessoal aí, o Alan dos Santos, esse blogueiro, jornalista Alan dos Santos, ele tem quase 1 milhão de seguidores no YouTube. A Carla Zambelli tem uns 3 milhões de seguidores no Facebook, juntando todas as redes. Eles não podem apreender o celular do Bolsonaro, até tentaram. Né? O Bolsonaro tem 33 milhões, quer dizer, no mundo. Ele e o Trump são as personalidades mais seguidas pelas redes sociais. Né? Então, para você ter uma ideia de tamanho de seguidores, a Rádio Jovem Pan tem um programa que chama Pingo nos Is, que tem agora que chegou em 2 milhões de seguidores. É o jornalismo mais seguido no Brasil. É mais seguido do que o G1, do que a Globo, é a Jovem Pan. E o Alan dos Santos tem 1 milhão, quer dizer, um cara sozinho. Né? A Carla Zambelli tem 3 milhões. Então, só para concluir, o Supremo não está mexendo com pequenos formadores de opinião. Ele está perseguindo grandes formadores de opinião, grandes influenciadores das redes sociais, que estão apontando que o rei está nu. O rei está nu. Eles estão agindo ilegalmente. Esse inquérito aí não tem cabimento porque é ilegal, é inconstitucional. E ninguém pode falar isso. Aliás, poder pode, eu estou falando aqui. Mas não vou mexer comigo, né? Eu não tenho 1 milhão de seguidores ainda. Eu ouvi muito falar sobre redemocratização da mídia durante a faculdade, mas é a velha democracia da esquerda, né? Só vale enquanto eles estão falando. O Gil quer falar, Zanotto também. Então, Zanotto, você vem em seguida. Gil? Então, André, olha só como é que essas coisas são delicadas. Né? O discurso da esquerda, né, e o discurso da direita, eles estão iguaizinhos. Ou seja, eu acho que falta talvez memória ao povo brasileiro de lembrar que foi o Supremo, por exemplo, que impediu o Lula de assumir aquele cargo que daria a ele imunidade, né, quando foram revelados aqueles vídeos lá atrás, né, em relação ao ex-presidente Lula. Então, o que ocorre? Olha só, vamos trazer aqui um pensamento assim, um pouco mais, digamos, elaborado. Quando o ministro da Educação fala que todos os ministros do Supremo deveriam estar presos, ele coloca nesse balaio, por exemplo, o ministro Fux, que tem ajudado muito o Planalto. Ele coloca nesse balaio o ministro Barroso, que assumiu agora, essa semana, o TSE e já falou, inclusive, que vai liberar a discussão para análise do julgamento, né, dos pedidos de impeachment lá da chapa do presidente Bolsonaro com o Mourão. Então, ou seja, falta, dentro dos extremos, exatamente a sensibilidade de perceber a diferença e aqueles que serão aliados numa determinada posição. Então, ou seja, satanizar o STF como um todo, eu acho que é um suicídio político. Agora, você pontuar especificamente, né, atitudes de determinados, como nós estamos falando aqui dentro do programa, no início do programa, foi pontuado uma atitude do ministro Toffoli, do ministro Moraes, né? Ou seja, quando a gente está pontuando, nós estamos dizendo exatamente o que é que está sendo cometido de ilegalidade e por quem está sendo cometido. Por quê? Porque é mais do que natural. Se a gente fala, por exemplo, o Senado inteiro é um bando de picareta, aí acontece isso daí agora. O Senado, uma senadora, tomou as dores dos demais senadores, vai chamar o ministro da Educação para ir lá, e aqueles senadores que eventualmente poderiam ser uma base de apoio ao governo não vão estar nem aí, vão deixar ele ficar à sua própria sorte. Nós temos que entender que o exercício político da democracia, primeiramente, no regime presidencialista, ele é exercido pelo presidente da República. Se fosse na Inglaterra, ele é feito pela rainha, a rainha que é a grande articuladora política ali da estabilidade do parlamento inglês. Mas, no nosso caso aqui, nós temos um regime democrata presidencialista. Então, veja bem, política é um exercício de aliados. Você tem que construir pontes entre aliados. Você não pode simplesmente satanizar um universo de pessoas que lá na frente vão fazer falta, como é o caso que eu pontuo agora nesse momento, a posição do ministro Barroso,
que foi uma posição extremamente radical, ele recém-empossado do STF agora. Claro, ele ficou chateado com aquelas ofensas que foram mandadas a ele. E veja bem, o ministro Barroso, naquela avaliação que eu falei, da avaliação popular, ele é um dos 5 ministros muito bem avaliados dentro da corte, juntamente com Fux, por exemplo. Então, veja bem, não podemos radicalizar, porque o discurso do radical, eles se encontram. O STF, ou seja, o discurso da extrema-direita ou da extrema-esquerda, uma hora eles estão iguaizinhos. E é o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Nós temos que construir pontes para que a democracia seja muito bem exercida. O Palácio do Planalto, por exemplo, tem que saber quais são os senadores que são aliados dele, convocar esses senadores para uma conversa, trazer esses senadores para junto do Palácio do Planalto, para que eles juntos possam fazer uma agenda positiva para o país. Se não, tanto agora o ministro da Educação, também esses que estão sendo bloqueados aí pelo STF, vão ficar entregues à própria sorte. Essa que é uma coisa a ser avaliada. Só fazer uma observação aqui, o Weintraub não disse todos os ministros do STF, ele disse a começar pelos ministros do STF, então ele não citou a quantidade. Sobre o caso do Lula, será que o STF teria tido a mesma posição se as pessoas não estivessem de olho como estavam, se as pessoas não estivessem acompanhando o caso como estavam? O Zanotto se manifestou aqui para falar, Zanotto? Não, é o seguinte, primeiro, eu não gosto dessa ideia de falar de extrema-direita e extrema-esquerda, porque isso não existe. Isso é uma narrativa colocada pelo globalismo mentirosa, porque extrema é quem faz atentado. Então, não existe. É aquele discurso que tem na Europa. Então, se você chama um conservador mais apaixonado de extrema, tudo bem. Nem extrema-esquerda também não existe. A situação é tão grave no Brasil que outro dia eu vi um cara também ligadíssimo aos Soros, da Pública, lá, o Sakamoto, ele insistindo em fazer perguntas, né, assim, enaltecendo a atitude, falando com o Lula, enaltecendo a atitude do Barroso, de sei lá, do Celso Mello ter barrado a indicação do Ramagem. E o Lula, gente, chegou e falou o seguinte, porque talvez é a única, tem vida inteligente também na esquerda, apesar de eu não gostar dele, é um. Ele falou o seguinte, ô Sakamoto, um dia você pode ser presidente. Não tem o menor cabimento o Supremo impedir a nomeação de um diretor de Polícia Federal, que é a atribuição do presidente, a menos que exista um crime sobre a pessoa, mas não por simpatia ou deixar de ter simpatia. Vejam como está grave a situação. Então, essa desculpa dos extremos não existe, sabe por quê? Porque se você chega e tem uma grande parte de políticos corruptos, como que se negocia com político corrupto se você não é corrupto? Desculpa, eu não consigo entender isso. Esse Senado que tem hoje ele é fraquíssimo, porque eu tenho certeza que mesmo outros que já têm acusação de corrupção, como foi o caso dos antigos aí, não aceitariam, está tão tutelados assim, a política brasileira está tão tutelada pelo Supremo Tribunal Federal. Amanhã eles ficam contra o Maia, eles tiram o Maia, quer dizer, o Supremo virou um ativismo completo. 9, não sei quantos foram indicados pelo PT, que foi o partido que mais desviou, e parece que não causa mais rubor nenhum. O Barroso estava muito bem avaliado, porque ele fazia um discurso contra a corrupção. Agora ele está agindo na minha maneira. Para mim, foi o último que perdeu a moral. Eu gostava dele, eu respeitava ele, não pelo ponto de vista ideológico. Para mim, encerrou. Para mim, é um ativista, não é um juiz. Com todo respeito, não seria o meu, não tem meu voto, nenhum deles teve meu voto para tocar o país. Pois é, e toda essa movimentação hoje da Polícia Federal, esse inquérito que está acontecendo, tudo isso tem um motivo, e esse motivo são as fake news. Mas o que são as fake news? A relatora lá da CPMI das fake news não sabe o que é fake news. Fake news não é um crime previsto no nosso Código Penal. Apesar disso, dá esse aparato jurídico aí para perseguir pessoas. Como é que a gente fica nessa questão de julgar alguém por um crime que não existe, Gil Vicente? Explica para a gente isso. Então, não tem como. Você não pode julgar alguém se você não tiver um crime previsto. Então, na realidade, o que está acontecendo é o seguinte: o que é fake news? Fake news é fofoca
ou qualquer notícia que contrarie, digamos, o status quo, por exemplo. Na época do apartheid, lá na África do Sul, era fake news você dizer que negro tinha o mesmo direito que branco. Pô. Isso era uma fake news. Então, o que ocorre? Esse negócio de fake news, por exemplo, era objeto voador não identificado, disco voador. Aí agora, a partir desse ano, o governo norte-americano diz que existe disco voador, sim. Então, ou seja, já não é mais fake news. Então, o que ocorre? Esse assunto que está ocorrendo aí no Congresso Nacional, na realidade, o que é? Tanto a extrema-esquerda quanto a extrema-direita, independente do que o Zanotto acha aí, né? Tem uns agora que estão falando que é a ultradireita ou a ultra-esquerda, né? Então, vamos falar simplesmente de esquerda e de direita. Vamos colocar dessa forma. O discurso da esquerda era fiscalizar as redes sociais. Espero que vocês se lembrem disso. Lembre-se que lá na China, por exemplo, as redes sociais são todas monitoradas. Então, há uma tendência da esquerda de fiscalizar as redes sociais, as mídias, da mesma forma que a direita, quando assumiu o poder, digamos assim, de uma forma mais contundente na época da ditadura de 64 ou da intervenção militar de 64 no Brasil, também fiscalizava a imprensa e as redes sociais. Então, veja bem, essa questão de fake news, tudo é uma questão de versão. E o que está ocorrendo hoje no Congresso Nacional é um movimento dos chamados descoladinhos ou politicamente corretos, né? Que eu considero, né, essa pessoa que usa esse termo do politicamente correto, o moralmente desqualificado, essa que é a verdade, a pessoa que não tem um posicionamento firme sobre uma determinada posição, então ele dá uma de politicamente correto. Ou seja, quer agradar todo mundo e não sair queimadinho com ninguém. O que está ocorrendo é que existe, óbvio, um movimento dentro desse controle do politicamente correto das mídias, das redes sociais, que beira o quê? Beira uma nova esquerda. Na realidade, a esquerda como era, ela está, digamos assim, desgastada, está pegando mal. Você vê que até o Partido Comunista já andou mudando, né, o emblema deles de vermelho, está colocando verde e amarelo também. Mas tudo isso é uma maquiagem que, no fundo, quer esconder quais são as reais intenções, tanto da direita quanto da esquerda. O que nós estamos hoje precisando de construir no Brasil é o seguinte: é um posicionamento claro, correto, o encaminhamento e a cobrança efetiva. Porque nós temos que sair do panfleto e entrar no governo. Eu até fiz um artigo um dia desse aí com relação a isso. Então, por exemplo, hoje, você falar, e olha que eu fui apoiador do presidente Bolsonaro desde quando ninguém nem dava a melhor pelota para ele. E hoje, se eu critico o governo Bolsonaro, eu já virei petista, eu já virei descolado. Ou seja, o mesmo discurso que a gente ouvia lá da esquerda, quando falava da crítica da classe média, é o mesmo discurso que a direita está usando quando a classe média se posiciona, ou seja, ou contra o governo, determinadas posições que o governo está adotando, ou cobra do governo, porque se eu apoiei o governo Bolsonaro e votei nele, eu tenho o direito de cobrar dele posições diferentes daquele que, eventualmente, eu acho que ele está adotando. E nem por isso eu virei esquerda ou sou o isentão da classe média. Então, esse discurso é o seguinte: ora, tem a esquerda que defende o papel dela, a direita que defende o papel dela. Minha pergunta é: quem está defendendo o Brasil? Essa que é a pergunta. Porque a gente não pode achar que agora o Barroso me contrariou, então o Barroso também está no bolo. Esse discurso vai caminhar para onde? Vai caminhar para um enfrentamento. Esse enfrentamento vai para onde? Vai para cima dos militares. E os militares já Bolsonaro, eles não querem intervenção no Brasil. Vamos girando aqui, Gil, já vamos para 8 minutos. O pessoal está mandando mensagem aqui para a gente. Deixa eu ler aqui o Hudson Crisanto diz o seguinte: Senado e Câmara jogam junto, não querem cobrar o STF. A Camila disse que eles fazem o que bem entendem, soltam bandidos, deixam processos importantes, prescrevem e agilizam qualquer coisa que seja para derrubar o país.
O Hudson colocou de novo STF subjetivo. Subjetivo é uma palavra que cabe bem para essa questão das fake news, né, Marcelo Zanotto? Porque eu tenho a impressão de que é uma ferramenta para você calar adversários, simplesmente. Não é uma ferramenta para calar adversários. A fake news no Brasil é inteirinha, tem uma definição única, tá? Por isso que eu tenho vergonha do Senado, do Congresso, do mundo. A fake news é a definição do Jorge Soros, que ele fala todo dia lá. O brasileiro precisa começar a ler um pouco de inglês e ler um pouco o que acontece lá fora, senão ele nunca vai entender o Brasil aqui dentro. Fake news é todo pensamento, mesmo que verdadeiro, que represente qualquer uma das bandeiras conservadoras. E a verdade, ela é qualquer coisa, vamos dizer, hoje está à esquerda, mas já está mudando. Porque, veja bem, eu quero dizer o seguinte, vou dizer uma coisa, políticos como Ciro Gomes e o Lula têm que começar a se preocupar, porque a agenda avança. O Lula recebeu do Fernando Henrique, que entregou o país, a entrega do país começou lá, com aquela privatização que ele fez quando você tinha Soros de um lado, Soros do outro, não sei quem de um lado, não sei quem do mesmo lado, e foi muito interessante. Hoje eles não querem mais político que tem ligação com a população. Hoje eles querem políticos bonitinhos na foto, tal, que fazem os cursinhos e que não sei o quê, que já são ligados diretos aos grandes bilionários. Essa é a realidade. Entendeu? Então, quando eu falo dos isentões, é que os isentões são louquinhos para votar em Tabata e nesse tipo de pessoas. E você vê que ela, com todo o rostinho bonito, foi uma das primeiras que pediu para limitar o WhatsApp. Por que eles querem limitar o WhatsApp? Isso está acontecendo no mundo todo, é para tentar caçar os conservadores. E, Gil, quem cuida do Brasil são os conservadores. Pelo amor de Deus. Isso não há dúvida nenhuma, sempre foi, que está tentando salvar o Brasil. Você não tem direito à esquerda. A esquerda não serve para nada. Infelizmente, não serve. Destruiu a América Latina durante 20 anos. Me desculpa. Então, eu até acho que tem radicais, eu entendo que o cara não gosta de Bolsonaro, mas comparar os dois não tem comparação. Pô, a gente sai na rua 7 anos e você não vê um acidente. Vocês não lembravam como a CUT agredia e batia nas pessoas? Ninguém lembra disso. Ninguém lembra de prefeito morto em Campinas, no ABC, prefeito morto em Jandira, em todo lugar. Pelo amor de Deus. Então, vamos... sabe, eu não concordo com esse discurso do Ney. Eu acho que ele é pior. Eu prefiro lidar com a esquerda, que tem cara, do que com o Ney. Eu não gosto disso. Eu acho que o Brasil está assim por isso. Eu também vejo dessa maneira que o Zanotto fala aí, sabe? Eu vejo que, se for para falar assim, não existe esquerda e direita, eu prefiro então falar que só existe direita porque a esquerda adora dinheiro e poder. E adora falar que a direita gosta de dinheiro e poder e que ela, a esquerda, é boazinha e está sempre cuidando dos fracos e oprimidos, porque ela é boazinha e está do lado do bem e a direita é maldosa. Esse clichê que a esquerda construiu e que fez a cabeça e faz ainda a cabeça de algumas pessoas que não estudam profundamente a política, na verdade é uma enganação. E os isentões, quem são os isentões? Isentões são aqueles que não querem se comprometer, ficam em cima do muro, eu não sou nem esquerda nem direita, vamos para frente. Você veja, a Marina, por exemplo, que eu até votei nela nas últimas eleições e apoiei, ela tinha esse discurso, não, nem esquerda nem direita, temos que ir para frente, porque o Brasil é maior do que isso e tal. Aí o que ela fez durante todo o primeiro turno, e isso me chateou muito, ela ficou o tempo todo falando mal do Bolsonaro, não apresentava proposta, ficava o tempo todo repetindo o discurso do Lula e do PT, assim como Ciro Gomes e outros mais. E eu alertava, falava, esse discurso vai fazer com que o candidato do Lula vá para o segundo turno. Não deu outra. Quem foi para o segundo turno? O Bolsonaro, porque a esquerda fez a campanha dele ao falar que ele existe o tempo todo, e o Lula, através do poste, né? Fernando Haddad, porque o tempo todo repetiam o discurso do Lula. E no segundo turno, o que a Marina isentona fez? Apoiou quem? O Haddad. Então, não tem muro em política. Quem está em cima do muro está do lado da esquerda. Isso está muito claro para mim. E a respeito assim, de fake news, que é o tema principal aqui, o fake news é uma coisa muito subjetiva mesmo, como foi dito aí pelo seguidor que está acompanhando a live, porque muitas vezes o fake news, por exemplo, a pessoa pensa assim,
O Weintraub, né, a Globo News falou assim, o Weintraub falou que todos os ministros do STF têm que ir para a cadeia. Né? E a gente assistindo, ainda bem que existe rede social, ainda, né, não apreenderam todos os celulares, né? Nas redes sociais, a reunião ministerial está à disposição de quem quiser não se enganar com a fake news da Rede Globo. O Weintraub falou assim, por mim, esses vagabundos iriam ir todos para a cadeia, todos os vagabundos, a começar pelos do STF. Ora, então, quem é que tem que ficar preocupado em ir para a cadeia ou não ir para a cadeia? Os vagabundos. Quer dizer, esse Weintraub vai jantar esses senadores lá e falar, olha, quem não é vagabundo não precisa de medo, porque eu não quero que quem não é vagabundo vá para a cadeia. Seja ministro do STF, seja político, seja empresário, seja quem for. Então, ele falou que quer que os vagabundos vão para a cadeia. Gente, quem é que não quer? Uhum. Quem é que não quer que os vagabundos e os corruptos vão para a cadeia? Então, o que é fake news? A Globo News soltou uma fake news ali, e aí a pessoa vai lá e solta, né, na rede social, fala concordando com ela ou não. Então, é uma coisa muito subjetiva. Quem quiser ficar contra uma pessoa ou um fato, é só repetir aquilo, e aquilo vira uma verdade, independente de ser verdade ou não. Fake news é isso, é pegar uma mentira e tornar ela repetida 1000 vezes até torná-la verdade. Olha, o Jair Garcia diz que fake news da esquerda não tem problema. O Francisco Antônio diz que existem 2 pragas no Brasil. Uma é a Covid-19 e outra é o STF. Você estava falando aí sobre exemplos de fake news, Azambuja, eu estava lembrando aqui que o STF não investigou os celulares do Adélio, vou falar de novo, não investigou celular dos advogados do Adélio, não investigou o celular do Glenn Greenwald, quando ele divulgou supostas conversas de integrantes do governo, né? Você poderia causar uma crise aí até internacional, sabe-se lá o que ele pegou naqueles celulares. O STF não deixou investigar. O STF não investigou a dona Joyce Halseman quando vazou recentemente um áudio dela pedindo para que fossem criados perfis no Twitter. Então, assim, você vê que há uma seletividade mesmo nessas investigações. Dentre os celulares hoje que foram pegos pela PF, teve celular de deputados também, né? A Sarah Winter e outros deputados também. Alguém quer falar alguma coisa? Zanotto? Só uma coisa, o STF não tem que investigar, aí até eu discordo de você, André, assim, o STF não tem que investigar celular de ninguém, isso não é função do STF, isso é uma corte para discutir questão constitucional. O ato em si tem que ser uma conduta, se atinge os poderes, tem que ser a PGR, aí sim, comandando a Polícia Federal, o Ministério Público, quer dizer, a gente primeiro faz um super órgão, eu discordei de dar direito só para o MP, tenho reservas nisso, mas hoje aceito, tudo bem, mas a maioria do Brasil aprovou, então se o MP tem direito a investigar sozinho ou junto, você vai pegar numa questão democrática e tirar o Ministério Público, é um absurdo. A gente, quer dizer, era uma questão que eu falava, olha, a polícia deve investigar, o MP deve preparar a denúncia, deve ter uma divisão. Mas tudo bem, foi lá 37, ganhou a PEC 37, ganhou. Eu sou democrático nesse ponto. Então, é o seguinte, tem que ter Ministério Público em todo tipo de investigação, tem que ter PGR, porque senão é uma brincadeira. Porque eles ficam atrasando. Você fica aí com coisas do Sarney ou do Renan, processos de 10, 15 anos parados, e eles ficam dando importância, parece que de acordo com o que a mídia acha importante. Entendeu? A Folha de São Paulo hoje me chega... Olha a matéria. Polícia Federal vai no Itzel, não sei o quê, demonstrando intervenção do Bolsonaro. Pelo amor de Deus, Folha de São Paulo, vocês não têm vergonha. Que coisa absurda falar um negócio desse. Ela foi lá porque não estavam tendo... Vocês mesmos noticiaram denúncias. Então, o fato da Polícia Federal ir no Itzel não tem nada a ver com provando intervenção do presidente. Tá certo? Pelo amor de Deus, isso é um absurdo dizer um negócio desse. O que pode ter é o seguinte: puxa vida, como estava parada a Polícia Federal no Rio, tanta gente reclamando. Então, parece que a troca deu uma... Às vezes você precisa trocar porque as pessoas se acomodam. Entendeu? E olha que o diretor lá hoje está lá em cima. Na polícia, quer dizer, não foi queimado. Continua, o Valeixo continua num cargo ótimo e tudo mais. Então, é isso.
E tem diversos projetos aí para tentar transformar fake news em um crime de verdade, né, o Zé Roberto? Jorge Soros. Travou aqui. Cadê o... Não é de hoje, né, que os políticos e algumas pessoas que estão no poder, sejam eles de qual cor partidário fizer parte, não é de hoje que eles tentam implantar censura no Brasil. Seja censura nos meios de comunicação tradicional, que é a televisão, rádio, jornal, seja nas redes sociais. O político adora controlar jornalista e a imprensa e a opinião pública. Quando a liberdade de expressão foi criada, o direito à liberdade de pensamento oficializado, porque sempre houve direito à liberdade de pensamento. Isso é um direito inalienável, né? A pessoa pode ser amordaçada, algemada, presa, mas ela é inalienável o direito de pensar, o livre pensar. Mas foi oficializado o direito à liberdade de pensamento e de expressão e a liberdade de imprensa no século XVIII, pela direita, olha só, né? Os capitalistas da Grã-Bretanha, né? Através do rei, na época era uma ditadura, olha só, não era democracia ainda, não existia parlamentarismo na Inglaterra. E o rei resolveu oficializar o direito à liberdade de imprensa. E de lá para cá, esse modelo foi copiado pelo mundo todo, é um modelo muito bonito, muito legal, porque incentiva ao debate de ideias, incentiva ao livre pensamento e diálogo entre as pessoas e faz avançar até o que nós temos hoje de melhor, que é um regime muito defeituoso ainda, que é a democracia, mas é o melhor de todos que foram criados até hoje. Foi graças à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão. Esses são pilares da democracia. Então, o que acontece? Quando a pessoa chega, um grupo político chega ao poder, a primeira coisa que ele quer atacar são os diferentes, aqueles opositores que falam através de quem? Da liberdade de expressão, seja na imprensa, seja num carro de som, num papelzinho distribuído, nos e-mails e agora no WhatsApp e redes sociais. Eles amam isso. É lamentável porque você vê isso de pessoas que se dizem defensores da democracia e tramita na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, o mais recente agora projeto de tentativa de cercear a liberdade de imprensa e de expressão por parte do senador Alessandro do Cidadania, de Sergipe. Ele apresentou esse projeto e sempre um detalhe importante, viu, meus amigos? Esses projetos, para censurar, sempre vêm em nome da liberdade. A liberdade é uma palavra tão bonita e tão bem utilizada ou mal utilizada, dependendo da situação. Aí vem assim, liberdade, em nome da liberdade e da responsabilidade, vamos controlar. Eu acho até que deve controlar mesmo, mas quem? Quem vai controlar? Como disse aí o Paulo no começo da live. Quem é que controla o Supremo? Quem é que controla os controladores? O Supremo não é confiável. Para mim, não é. Pessoas que são nomeadas por Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, Michel Temer, Fernando Henrique Cardoso, Bolsonaro, qualquer um presidente que colocar um lá, e o Bolsonaro ainda vai colocar, não colocou nenhum, ele vai pedir para a pessoa, olha, dá uma força aí para o meu grupo, porque o meu grupo tem que governar, tem que isso e aquilo e tal. Eu sou contra essa maneira de nomeação dos ministros do Supremo, eu sou contra a censura porque eu não confio em nenhum censor, entende? Quem é que vai controlar os censores? O Zanotto estava falando mais cedo a respeito das agências que fazem o controle dos fact-checking, controle dos fatos, os verificadores de fatos. Essas agências aí, tem várias, tem Aos Fatos, tem o Farsas, tem vários aí, o UOL tem um também. Uhum. É tudo gente manipulada pelo globalismo internacional, eles sobrevivem de dinheiro, sabe-se lá de onde. São jornalistas que estão a serviço da esquerda, normalmente, ou da direita, mas que eu saiba estão a serviço da esquerda, porque a esquerda ela adora controlar.
Não é à toa que, quando o PT esteve no poder por 13 anos, eles tentaram, e isso está documentado aí nos documentos do Partido dos Trabalhadores, eles tentaram fazer o controle da imprensa, o controle dos meios de comunicação. O que é controle? É censura. Graças a Deus eles não conseguiram, mas eles tentam de outras maneiras. Eles estão tentando de outras maneiras, né? E o Supremo está aí, e alguns membros também do Congresso estão aí tentando controlar, e a gente não vai confiar em quem está querendo controlar. Quem é que vai controlar eles? Exatamente. O controle é a palavra bonitinha para você não falar em censura, né? O eufemismo da censura. Nós já estamos caminhando para o final, já chegamos em 1 hora. Vamos falar com o nosso querido Gil Vicente, Gil, e aí depois eu vou chamando os demais para se despedirem. Exatamente. É só a consideração final, né, no nosso debate aqui das fake news e também desses recentes posicionamentos aí do STF, que é o seguinte: a democracia é um exercício de articulação diária. A vida de nenhum político é fácil, porque é só ele chegar no poder, ele já ganhou os inimigos daqueles que querem estar no poder. Então, o que ocorre hoje no nosso país é que, efetivamente, o presidente, o Palácio do Planalto, não pode se eximir de fazer a articulação política. Isso não quer dizer que ele vai se envolver com sujeira, isso não quer dizer que ele vai deixar de ser íntegro, isso não vai dizer que ele está dando, digamos, apoio à corrupção. Mas nós precisamos do presidente. Nós precisamos do presidente que nós colocamos lá. Nós precisamos do Palácio do Planalto que nós colocamos lá para liderar o processo democrático no Brasil. E esse presidente, que é o nosso presidente, tem que ser cobrado para exercer a articulação política. Nós precisamos dele construir alianças dentro do Senado Federal. Nós precisamos dele para construir alianças dentro do STF. Nós precisamos dele para construir aliança junto ao Ministério Público, junto aos governos estaduais. Por exemplo, olha só, nesses vídeos que foram liberados aí do presidente da República, eu não tenho nem o que reclamar. O Celso de Mello agiu arbitrariamente. Foi ótimo ele ter divulgado esses vídeos. Muito pelo contrário, hoje eu sou fã. Celso, pode liberar todos os vídeos, porque foi fantástico. Nós conseguimos ver, né, os bastidores de uma reunião presidencial e nós conseguimos ver com total transparência como as pessoas têm se posicionado. Porque nos outros governos, Lula, Dilma, etc., as reuniões ocorriam e nós não sabíamos nada que acontecia lá dentro. Ótimo, ganhamos todos. O próprio presidente subiu a popularidade dele com aquela reunião. E ele fez alguns posicionamentos importantes que eu, inclusive, aprovo, né? Que é a questão, por exemplo, do armamento. Está comprovado que o desarmamento ele favorece a ditadura. Isso está comprovado. Eu vejo o exemplo da China, por exemplo, e veja, né, em lado oposto, o exemplo dos Estados Unidos. Quando a gente vê, às vezes, um crime acontecendo lá nos Estados Unidos, né, junto de uma escola, etc., todo mundo se comove, porque, efetivamente, isso daí poderia ser o nosso filho lá dentro também. Mas vejam que, recentemente, foi exatamente por ter uma pessoa armada dentro de uma escola que impediu, por exemplo, de uma outra cometer assassinato. Então, é muito importante que haja, né, estou vendo aí, é muito importante que haja, né, ou seja, essa pauta do armamento ou do desarmamento, que ela seja trazida para discussão. Nós não podemos perder a chance de discutir isso e até mesmo aprovar leis que venham a favorecer, né, a população se armar de uma forma responsável, porque hoje só os bandidos estão armados. Exatamente. Então, eu até fiz alguns comentários aí para as pessoas que estão participando conosco da live e apoio aí até o que o Zanotto falou agora há pouco. O conservadorismo ele é muito importante porque ele é uma base, ele é um fundamento da sociedade. Na medida em que nós estamos defendendo a família, na medida em que nós estamos defendendo o direito do cidadão de portar uma arma, a partir do momento que nós estamos defendendo o direito de um cidadão de falar na imprensa, de falar o que pensa, é muito importante que isso daí seja conservado, independente do regime que esteja nele, seja de direita, seja de esquerda.
Ou seja, o conservadorismo é o que mantém a essência da democracia, que é a convivência dos diferentes. Nós não somos iguais, só que nós temos que usar da política para equilibrar a discussão, para avançar e amadurecer o que nós temos hoje instalado de democracia, que é o poder legislativo, executivo e judiciário. Não adianta a gente ficar generalizando que todo senador, que todo deputado, que todo o membro do STF é isso ou é aquilo. Esse generalismo, ele mata a democracia. Nós temos que ver o que há de bom em cada uma dessas pessoas, procurar articular com elas e dar a elas condições também de exercer a política. E quem faz isso na democracia presidencialista é o Palácio do Planalto. Finalizei. Valeu, Gil. Valeu, Gil. Obrigada. Chamar agora o Paulo. Paulo hoje ficou quietinho. Paulo, suas considerações finais. Abre aí o microfone. Bom, para encerrar, eu quero dizer que a liberdade de opinião da imprensa não está ameaçada. O que está ameaçado são os jornalistas que apoiam o governo, que apoiam o presidente da República. E o que está fazendo essa ameaça são os ministros com suas decisões monocráticas. É como o Walter falou, aqueles ministros, faltou aqui o pensamento, aqueles que merecem ser presos, aqueles ministros que merecem ser presos, ele não citou todos. Ele falou dos vagabundos, ele falou dos vagabundos só. Os ministros, exatamente, grato aí, Zé. Os ministros vagabundos. Então, são os vagabundos que estão fazendo monocracia para desestabilizar o governo federal. Mas a gente tem que entender que Bolsonaro é um estrategista. Ele está deixando a corda esticar, vai chegar um momento que essa corda vai arrebentar. E aí quem estiver devendo vai pagar. É um absurdo, só para concluir, é um absurdo essas invasões na casa do jornalista do Alain, né, do Terça Livre. É um absurdo. E essas invasões na casa do humorista e de outros, quer dizer, é justamente para pressionar o governo. Agora, enquanto os outros jornais, a Globo, a Folha de São Paulo faz, está tudo bem, da esquerda está tudo legal. Agora, quanto é ligado ao Bolsonaro, aí vamos pegar em cima. Mais uma vez, grato aí pela oportunidade. Tá? Abraço a todos. Valeu, Paulo. Eu te agradeci antes, porque você fez uma caída ali, já estava te passando o rodo. Ó, deixa eu só ler aqui um comentário da Aline, ela diz que concorda em não generalizar, porém, na sua maioria, os próprios políticos é quem estão ameaçando a democracia. Marcelo Zanotto, é com você. Primeiro, eu concordo totalmente com o que ela falou, achei fantástico, a nossa ouvinte aí, Aline. E segunda coisa é o seguinte, José, só uma coisa eu não concordo com o que você falou. Pelo amor de Deus, deixa o Bolsonaro escolher juízes agora. Porque 60% do Brasil é conservador, nós temos uma corte que 80%, 90% é socialista. Pelo amor de Deus. Então não tem democracia. Quando um cara é eleito com 60 milhões de votos, ele tem que escolher os juízes, senão o Brasil vai ficar nisso. Agora, o Barroso gosta do socialismo, gosta do aborto, então ele começa com o monocrático. Todos ficaram. O Celso de Mello não era, ficou. Então, agora a gente tem uma corte completamente socialista. Nós precisamos avançar contra isso, que é totalitária. Não existe democracia. Não existe. O que está a tentativa de fazer uma constituinte, né? Que puseram tudo que perderam em 64, toda aquela briguinha veio tudo nessa Constituinte de 88, foi uma falta de sorte danada, porque se faz um ano depois que caiu o Muro de Berlim, assim, talvez outra mentalidade, e deram muita garantia individual, porque estavam com medo do regime militar. Mas hoje não tem interesse. O pessoal que está vendo, os mais jovens, são piores nisso. Eles não querem liberdade. Os políticos são formados exatamente pelo globalismo. Não interessa a liberdade, é mentira, é uma farsa. O que está acontecendo hoje no Brasil, gente, o que os estados do Nordeste estão fazendo, o que vários estão fazendo,
E em São Paulo só não está acontecendo porque a PM de São Paulo é grande demais e o Dória é pequeno demais para fazer. É um exercício de dominação. Vocês não estão vendo isso? Espancar uma pessoa na praia, sair dando tiro. Isso aí é um exercício, é preparar para o comunismo. Agora vem um cara falar em liberdade e faz um artigo, quando você vai ver, ele é um comunista de um partido que mudou de nome. O comunismo é uma coisa que tem que ser banida porque ele não aceita a democracia. Entendeu? Então, eu acho que agora o Bolsonaro tem que colocar alguns juízes com uma visão mais conservadora, sim, para equilibrar o país. Não tem cabimento 30% do país ter 90% do Supremo do lado deles. Desculpa, eu acho que tem que... Nisso aí eu não concordo. Agora, e conservador, quando coloca um juiz bom, pode deixar. A própria Dilma, ela colocou juízes um pouco melhores, um acabou caindo do avião, um outro que ela colocou melhor do que o Lula. Obrigada, então, Marcelo Zanotto. José Roberto Zambuja, é com você. O Zé, a gente briga com o microfone. Ó, contigo. Você pode deixar que... Isso. É porque você aperta daí, eu aperto daqui, aí trava, né? Temos que combinar mais. Aí um trava o outro. Muito grato aí pela participação de todos, eu achei bem produtiva, né? O conjunto de ideias diferentes, algumas parecidas, outras diferentes. Eu deixo claro que eu sou contra a maneira de escolha dos juízes, né, do STF, mas não sou contra o Bolsonaro nomear, não, quem ele quiser. Eu acho até pouco, ele vai ter o direito de nomear só 2 ao longo de 4 anos, sendo que juntos a Dilma e o Lula nomearam aí uns 9 ou 10 aí, eu acho. Então é muita coisa, né? Para um grupo político só nomear mais da metade, então é complicado. Mas eu acho legal, vai ter uma balança melhor aí, e talvez isso aí é que assuste tanto os adversários, né, do Bolsonaro. Vai ter um balanceamento aí, que vai sair 2, vai sair o Marco Aurélio ano que vem, e esse ano vai sair o Celso de Mello, que são 2 que vão ser aposentados compulsoriamente, porque vão completar 75 anos de idade. Outro detalhe também, até pouco tempo atrás, a aposentadoria compulsória deles, ou seja, obrigatória, era quando eles inteiravam 70 anos de idade. Aí apresentaram uma tal de PEC da Bengala, e sorrateiramente foi aprovada essa PEC da Bengala e os caras se tornaram... podem ficar lá no Supremo até 75 anos de idade. É um absurdo. Você abriu o microfone para falar alguma coisa aí, ô Zanotto? Não, é o seguinte, é que tem mais, ele vai trocar mais juízes, porque você tem a Rosa Weber e o Lewandowski também, que já estão ali com 74 anos. Ele vai trocar mais juízes. Ele vai trocar 4 juízes. Ao longo de 4 anos vão ser 4 juízes? São 4 juízes. 4 juízes. Maravilha, maravilha. É mais um motivo. Roberto. Hoje começou a ter uma reunião no Congresso para emplacar uma medida provisória da Bengala, viu? Querem prorrogar o Celso de Mello e os demais juízes até 80 anos, viu? Nossa Senhora. Desculpa, não deu para evitar. Não dá. Não na democracia. Não, realmente. Então, meus amigos, para concluir aqui a nossa live, obrigado pelas informações. Eu vou dar uma boa notícia. Tem uma PEC ao contrário dessa aí que o Gil anunciou. É uma PEC da Bia Kicis, que quer acabar com a PEC da Bengala e voltar ao que era antes, aos 70 anos. Se for compulsoriamente aos 70 anos, vai cair a maioria desses comunistas que estão lá infiltrados lá. Lá tem até advogado do PCC infiltrado lá, fazendo de conta que é juiz, para vocês terem uma ideia. Mas vocês imaginam o seguinte, né? A reunião ministerial aí, que nós ficamos, esse banho de democracia, a gente tem o direito de saber o que aconteceu numa reunião ministerial do presidente da República com seus ministros. Foi uma delícia mesmo. Eu sou um cara pela transparência, eu achei muito legal o Celso de Mello ter divulgado aquela reunião, aquele vídeo, embora eu saiba que o Celso de Mello não tinha interesse de fazer transparência. Ele queria prejudicar o presidente da República, mas eu acho que esse pessoal não sabe o que é povo. Eles acham que o povo não gosta de palavrão. Ali, meu amigo, o que menos importa é palavrão. Ali estão os valores da República, estão os valores de um governo. Eu fico imaginando
se fossem filmadas, porque quem mandou filmar essas reuniões começaram a ser filmadas dia 1º de janeiro de 2019. Até então não havia filmagem de reuniões ministeriais. Foi o Bolsonaro que mandou fazer. E eu nem sei se ele vai continuar fazendo, ele ficou meio chateado com essa divulgação, embora favoreceu ele muito. Agora, vocês imaginam como é que seriam as reuniões anteriores? Imagina a reunião, por exemplo, do Antônio Palocci, Zé Disseu, Lula e Dilma, com Ike Batista, por exemplo, o empresário que chegou a ser preso por roubar, junto com o PT, tantos milhões de reais, pegou dinheiro o Joesley Batista, né, da JBS, pegou dinheiro emprestado do dinheiro público, né, do BNDES, não pagou e usou o dinheiro para criar empregos. São 166 grandes frigoríficos. Eles são os maiores produtores de proteína animal dos Estados Unidos. Quer dizer, pegou dinheiro nosso para gastar lá nos Estados Unidos e dar uma parte para a campanha eleitoral do PT, do Hugo Chávez, na Bolívia, na Venezuela. Gastou nosso dinheiro aí a rodo. Você imagina uma reunião de Marcelo Odebrecht, Lula, Dilma, Zé Disseu, essa turma. Você imagina um vídeo desse se fosse divulgado? Que maravilha. Então, eu sou a favor da divulgação, sim. Celso de Mello, mesmo querendo fazer o mal, você fez o bem. E espero que outros ministros, querendo fazer o bem, que é de preferência fazer o bem, né, divulguem outras coisas aí do governo. Estou achando legal. Então, valeu aí. O que é fake news? Fake news depende do ponto de vista, né? Mas a verdade existe, meus amigos. Apesar de cada uma das versões e narrativas da imprensa e de cada um dos agentes políticos ter uma visão, e uma visão da verdade, apenas uma visão parcial da verdade. Mas a verdade, ela existe e nós não somos donos dela, podemos ser instrumentos dela. Tá certo, obrigada, Zé. Seguimos, então, na nossa pseudodemocracia, né? Onde aqui pode-se desrespeitar a religião da maioria do povo brasileiro, você pode pegar a imagem de Cristo, né, e fazer vilipêndio religioso, que sim, é um crime que existe, está no Código Penal, não é cumprido pelo STF, porque eles acham que é liberdade de expressão. E vivemos nessa pseudodemocracia onde velhinhas são presas. Vivemos nessa pseudodemocracia onde o ministro fica incomodado por ser criticado, né? Manda prender e diz que é fake news, tudo aquilo que não incomoda ele. Quero agradecer muito você que nos segue aqui no Jornalismo Sem Filtro, tá? Aproveita para compartilhar esse vídeo para chegar a outras pessoas, para que outras pessoas venham aqui participar com a gente. Não ganhamos nada para isso, fazemos por puro amor à comunicação e também para o bem do nosso país. Queremos ver esse país voando alto. E no nosso canal no YouTube está à sua disposição, Jornalismo Sem Filtro. Por enquanto, a gente está postando só as lives que a gente faz, então a gente termina a live e sobe para lá. Mas, em breve, a gente quer movimentar também o canal Jornalismo Sem Filtro no YouTube. Então, vai lá, se inscreva, tá? E fique de olho aí, porque a gente está sempre postando conteúdos aqui. Quero muito, mais uma vez, agradecer a sua participação, o pessoal que comenta aqui, agradecer a cada um. E vou finalizar, né, com esse pensamento, essa frase do Rui Barbosa, que diz que a pior ditadura é a do judiciário. Contra ela não há quem recorrer. Infelizmente, estamos vivendo isso aí na carne, sentindo de perto o que significa essa frase na realidade, né? Então é isso, um beijo para todo mundo. Obrigada e até a próxima.